Oi, eu sou a Fabi e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quanto nós ganhamos no último ano no YouTube e também pra responder a pergunta: dá pra viver de YouTube? Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, eu sou a Fabi, junto com meu marido Léo, a gente construiu esse motorhome onde eu tô aqui e nós estamos viajando com ele pelas Américas. Atualmente nós estamos na Colômbia, prestes a cruzar para América Central. Nós criamos nosso canal no dia 11 de agosto de 2020 e o começo do nosso canal foi todo mostrando o processo de construção do motorhome. No dia 12 de outubro de 2020 a gente monetizou o nosso canal, então a gente levou aí 2 meses para preencher os requisitos que o YouTube coloca para poder monetizar o canal. Quais são esses requisitos? Então acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, até para explicar como é que funciona para quem não entende bem essa questão de monetização, de anúncios no YouTube. Basicamente, para você começar a monetizar e começar a poder exibir anúncios nos seus vídeos, você precisa completar 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Para 2023 vai ter uma novidade aí que eles vão incluir uma quantidade de visualizações em shorts que você pode ter para cumprir os requisitos também. Então, para 2023 você precisa ou completar 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas nos vídeos, ou 1.000 inscritos e 10 milhões de visualizações nos shorts. Então essa é uma forma de trazer a monetização para quem está produzindo mais conteúdo nesse formato de vídeos curtos. É importante dizer que a gente precisa cumprir esse requisito todos os anos. Então, voltando um pouquinho lá atrás, nós preenchemos os requisitos de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas depois de 2 meses de canal. A gente produzia um vídeo por semana e levou esse tempo aí. Vale dizer que não necessariamente você também vai levar 2 meses para chegar nesses números. Nós conhecemos pessoas que em 15 dias já estavam com o canal monetizado e também conhecemos pessoas que levaram praticamente 1 ano para conseguir alcançar esses números, tá? Então depende muito do teu conteúdo, da quantidade de pessoas que está se inscrevendo, o tempo de duração dos vídeos, tem muita coisa aí que acontece, mas no nosso caso levou 2 meses. E além desses requisitos métricos aí, tem uma outra questão que é você preencher os requisitos de conteúdo do YouTube. Ou seja, você não pode ter infração de direitos autorais, você não pode ter conteúdo impróprio, tem várias exigências assim que são relacionadas ao conteúdo em si, mas você consegue ver tudo isso nas diretrizes quando você entra no canal e quando você aplica para o programa de parcerias do YouTube. Então, no dia 12 de outubro de 2020, os nossos vídeos passaram a exibir anúncios. Existem outras formas além dos anúncios de monetizar. O anúncio é a primeira delas, mas o YouTube também oferece algumas outras formas, como o Super Chat e os stickers, que durante uma live as pessoas que estão assistindo podem dar uma contribuição, seja um Super Chat para colocar ali a pergunta dela, o comentário dela em destaque dentro da tua live, ou também os stickers, onde ela só compra uma figurinha e manda ali em destaque também dentro do chat. Você pode também ter o Valeu Demais. Se você ver aqui embaixo do nosso vídeo tem um coraçãozinho com um cifrão, onde está escrito valeu, e você pode agradecer pelo vídeo, agradecer pelo conteúdo, contribuindo com o valor. Uma outra forma também é a criação de grupos de membros dentro do YouTube. O YouTube tem essa ferramenta, a gente tem um grupo de membros aqui no canal, e ele funciona meio que como uma espécie de clube de assinatura, onde você pode oferecer algum benefício para os membros do canal. No nosso caso, por exemplo, as pessoas têm acesso a stickers exclusivos, e também do lado do nome da pessoa, cada vez que ela faz um comentário, tem um selinho que marca ali e mostra para todo mundo que ela é um membro do canal. Mas a fonte número 1, e é o que todo mundo conhece, todo mundo percebe, qualquer usuário do YouTube sabe, são os anúncios que são inseridos dentro dos vídeos. Como eu disse, essa é a primeira forma de monetização da plataforma YouTube. Agora, pra gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão da receita do YouTube, além de saber que existem várias formas de monetização, sendo o anúncio a primeira delas, a gente precisa conhecer 2 siglas que são muito faladas para quem trabalha com o YouTube, que são CPM e RPM. CPM é o custo por mil, ou seja, é quanto o anunciante paga para o YouTube a cada 1.000 visualizações ou 1.000 impressões daquele anúncio. Vamos supor que você abriu o nosso canal e apareceu ali um anúncio de uma agência de viagens. A cada 1.000 visualizações, a cada 1.000 impressões desse anúncio dentro do nosso canal, o YouTube recebeu o CPM, um determinado valor. A cada 1.000 visualizações, a cada 1.000 impressões dentro do nosso canal, nós recebemos uma parcela desse valor, que aí é o chamado RPM, que é receita por mil. Ou seja, CPM é o que o YouTube recebe do anunciante e RPM é o que o YouTube paga para nós, criadores de conteúdo, para exibir esse anúncio dentro do nosso canal. Agora que você já sabe o que querem dizer essas siglas, é importante também você saber que cada segmento, cada nicho, tem um CPM e um RPM diferentes. Por exemplo, o segmento de finanças é um dos que tem o maior RPM, o maior CPM do YouTube, porque tem muito mais anunciantes dispostos a investir volumes altos de dinheiro para anunciar nesses canais, além de não terem tantos canais especializados em finanças. Quando a gente fala, por exemplo, do segmento de viagem, que é o nosso segmento, a gente acaba, de certa forma,
plataforma disputando com vários outros nichos que também abordam o tema viagem. Por exemplo, uma blogueira de moda vai fazer uma viagem, o anunciante pode expor o mesmo anúncio que ele expõe no nosso canal de viagem dentro do canal da blogueira de moda. Um criador de vlogs, por exemplo, vai fazer uma viagem, o anunciante pode também distribuir o anúncio dele dentro daquele canal. Então, acaba tendo muito mais canais para receber esses anúncios, o que faz com que o RPM e o CPM acabem baixando. E é uma lógica bem simples, né? Quanto mais canais que podem receber aquele anúncio, mais barato vai ficando, porque vão ter mais canais disputando, de certa forma, aquele anúncio específico. Agora, uma outra coisa que você também precisa saber é que cada país tem um RPM e um CPM diferentes. E é importante a gente falar isso porque a gente vê, às vezes, vídeos de, principalmente canais americanos, falando quanto ganharam no YouTube e acha que no Brasil paga-se a mesma coisa. E não podia estar mais longe da realidade. E isso depende de vários fatores, como o volume de pessoas que estão dentro da plataforma naquele país assistindo os conteúdos, como a quantidade de anunciantes que estão dispostos a investir para anunciar dentro do YouTube. Então tem muita coisa aí que precisa ser considerada, mas infelizmente o Brasil tem um CPM muito baixo comparado com países europeus, com Estados Unidos, Canadá. Então é importante você saber disso para você não comparar e não achar que se você montar um canal aqui no Brasil, você vai ganhar a mesma coisa do que uma pessoa ganha produzindo conteúdo em inglês lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então eu vou compartilhar a minha tela e aí eu vou mostrando para vocês todo o nosso Analytics, quanto a gente ganhou no último ano, nosso RPM, nosso CPM, quanto a gente ganhou por mês, como é que funciona essa variação por país, eu vou mostrar tudo agora. Então, para começar, eu abri aqui o Analytics e a primeira coisa que eu fiz foi alterar o período, escolhendo o período personalizado de 13 de outubro de 2021 a 12 de outubro de 2022, para mostrar quanto a gente ganhou nesse segundo ano. Se você quiser saber quanto a gente ganhou no primeiro ano, depois que terminar esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na caixa de descrição o vídeo onde eu mostro o Analytics do nosso primeiro ano aqui no YouTube. Então vamos lá, como eu estava explicando para vocês, CPM e RPM, que são as primeiras coisas que a gente precisa entender. No último ano, o nosso CPM, baseado em exibição, então o custo por 1000 visualizações dentro do nosso canal, foi R$ 13,80. Já o nosso RPM, que é quanto a gente efetivamente ganharia do YouTube, foi R$ 6,76. E o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a cada 1000 visualizações no nosso canal, do nosso conteúdo, nós ganhamos R$ 6,76. Vale a gente dizer que o YouTube paga em dólar, ele considera em dólar esses valores, e eu coloquei aqui em real para ficar mais fácil pra gente mostrar pra vocês, mas esse valor aqui tem uma variaçãozinha conforme o câmbio do dólar. Hoje, por exemplo, o dólar tá 5,30, se o dólar baixar, esse valor aqui também vai baixar, se o dólar subir, esse valor também vai aumentar, tá? Só pra deixar claro essa parte. Agora que vocês já viram o nosso CPM e o nosso RPM, e vocês sabem que esse valor se refere a todas as visualizações que a gente teve no canal, eu quero mostrar pra vocês a variação por país. Como é que funciona? Dependendo de onde é o espectador, de onde a pessoa tá assistindo o vídeo, o CPM varia. E se a gente for olhar aqui no gráfico, a gente percebe que é uma diferença muito grande de um país pro outro. Nesse último ano, a gente teve 217 visualizações originadas da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul é o que tem o maior CPM. São R$ 66,74 a cada 1000 visualizações. Imagina se todas as nossas visualizações fossem originadas na Coreia do Sul. A gente tá falando aí de umas 8 vezes a média do CPM que a gente recebe. E a gente consegue ver aqui no gráfico que, conforme o país vai mudando, então, por exemplo, nós tivemos 75 visualizações originadas da Austrália, onde o CPM é 64,30. Dos Estados Unidos, a gente teve 7.465 visualizações e o CPM dos Estados Unidos é 43,77. Por isso, quem produz conteúdo em inglês tem muito mais facilidade de viver do YouTube do que quem, como nós, produz conteúdo em português. Já se a gente for lá pro final da lista, a gente vai ver os Países Baixos Caribenhos, Guiana Francesa e Romênia, onde o CPM é R$ 9,00. E o Brasil nem aparece nessa lista porque o YouTube só mostra as 50 primeiras posições. E o CPM do Brasil, no caso do nosso canal, é de R$ 8,10. Então, como vocês podem ver, muda muito conforme o país. Então eu vou sair agora aqui da aba Receita para mostrar para vocês quantas visualizações a gente fez no último ano e também quanto a gente ganhou nesse período. O YouTube já tá me falando aqui que no período selecionado, nosso canal recebeu 2.038.392 visualizações. E isso gerou pra gente uma receita estimada de R$ 13.465,86. Por que receita estimada? Porque pode ter alguma variação quando o YouTube vai computar realmente as visualizações, pode ter alguma mudança. Quando vai fazer a transferência do valor para a nossa conta do AdSense, também pode ter alguma mudança. Então eles se resguardam ali dizendo receita estimada, além de ter a questão do câmbio do dólar, que vai variar bastante. Aqui eu tô colocando em real, e se eu for olhar esse valor em dólar, dependendo do dia, vai ter uma diferença de valor sim. Mas bora voltar lá para a receita, que é o que vocês querem ver, né? Então aqui em cima eu consigo ver todos esses valores, CPM, RPM e a receita estimada, mas eu quero mostrar também para vocês que aqui embaixo a gente tem as fontes de receita, porque como eu expliquei antes, a
gente tem anúncios, mas também tem outras formas de monetizar dentro do YouTube. E o YouTube já mostra aqui separadinho pra gente quanto nós ganhamos em cada fonte de receita. Então a receita estimada de anúncios, R$ 11.275,37. Receita do YouTube Premium, R$ 1.535,25. Por quê? Hoje o YouTube tem um sistema de assinatura que você pode pagar o YouTube Premium para não precisar assistir propagandas dentro dos vídeos. E o que acontece? O YouTube tirando as propagandas, o criador acaba perdendo essa fonte de monetização. Por isso o YouTube paga também uma receita por visualizações através do YouTube Premium. E por último a gente consegue ver ali as receitas de transação, que são os superchats, os stickers, os membros, e a gente recebeu nesse período R$ 655,24. E aqui embaixo, se a gente descer um pouquinho mais, a gente consegue ver as receitas de transação separadas. Então, em superchat a gente recebeu R$ 344,74, no Clube dos Canais, que é o clube de membros, R$ 291,82, Super Stickers R$ 11,87 e no Valeu Demais R$ 6,81. Se a gente entrar lá e ver quantos Valeu Demais a gente recebeu, a gente vai ver que seriam mais ou menos R$12. E assim como nos anúncios o YouTube fica com uma parcela, então ele separa o CPM e o RPM, aqui nas receitas de transação a gente também consegue perceber que o YouTube ele fica com uma parcela daquilo que é pago pelo público dentro do Valeu Demais, dos stickers, do Clube do Canais e do Superchat. Então, se a gente for olhar, a gente recebeu mais ou menos R$12 de Valeu Demais, mas o valor que nós recebemos do YouTube é R$ 6,81, porque uma parcela desse valor fica retida com a plataforma. Então agora vamos ver mês a mês quanto a gente ganhou aqui no YouTube, e aí você consegue me dizer se dá ou não para viver de YouTube, se dá para viver com um salário YouTube, considerando esses valores aqui. Então aqui em outubro, na segunda metade do mês, nós ganhamos R$ 501,02, outubro de 2021. Novembro, R$ 1.189,81. Dezembro, R$ 981,94. Em janeiro, a gente teve um pico de visualizações. Costuma ser um mês que não tem tantos anúncios passando e também não tem tanto público na plataforma. Então é muito comum que os criadores comentem que janeiro acaba tendo uma queda no faturamento, na receita do YouTube. Mas, em janeiro, nós publicamos os vídeos da oficina, as coisas que aconteceram quando a gente estava no Ushuaia, e a gente teve que ir para a oficina com o motorhome, então a gente acabou tendo muitas visualizações dos nossos vídeos, e a gente acabou recebendo R$ 1.225,49. Em fevereiro, R$ 1.006,28, em março, R$ 1.004,72, em abril, R$ 712,79. Em abril, a gente viu vários criadores comentando que teve uma queda muito grande nas visualizações, no número de visualizações mesmo, em geral. Claro, sempre que a gente generaliza, tem aqueles que ficam fora da regra, né? Porque toda regra tem exceção. Mas a gente viu muita gente comentando que as visualizações tiveram uma queda e nós tivemos uma queda de faturamento também, que é uma consequência da queda de visualizações. Em maio, nós recebemos R$ 1.040,36. Em junho, R$ 1.096,94. Em julho, nós tivemos um aumento nas visualizações, que gerou uma renda de R$ 1.475,86. Já em agosto, R$ 1.030,93. E em setembro, que foi o nosso melhor mês da história, dos 2 anos que a gente está monetizando aqui no YouTube, nós recebemos R$ 1.743,73. E em outubro, nessa primeira metade de outubro até o dia 12, nós recebemos R$ 456,02. Agora, se a gente for pegar esse valor todo, R$ 13.465,88, e dividir por 12 meses para ver qual seria a média salarial que a gente receberia, se a gente for pensar num salário YouTube, seriam R$ 1.122,15. Então agora que você já sabe quanto nós ganhamos no último mês e qual foi a média mensal que nós recebemos, deixa a sua opinião se você acha que dá para viver de YouTube considerando isso que a gente ganhou no último ano. É claro que tem criadores que conseguem viver do YouTube, principalmente aqueles que são muito grandes e têm um volume muito grande de visualizações, porque, como eu expliquei, a gente recebe conforme a quantidade de visualizações do canal. Mas no nosso caso, infelizmente, a gente ainda não consegue viver do YouTube, a gente ainda precisa de muitas outras formas de monetização, de outras fontes de renda para poder dar continuidade no nosso projeto. A gente já tem um vídeo aqui no canal onde nós mostramos quanto nós gastamos em um mês morando na estrada, e a gente mostra ele todos os nossos custos básicos diários, mas a gente ainda tem outros custos, como custos de produção dos vídeos, que a gente precisa pagar software, a gente precisa pagar licenciamento de música, além do tempo que a gente dedica para produzir os vídeos. E é por isso que, se a gente for colocar na ponta do lápis, você me perguntar assim, tá, mas então vale a pena financeiramente produzir vídeo pro YouTube? Hoje, para nós, não valeria a pena. Mas a gente sempre comentou aqui que o YouTube para nós é uma forma de criar uma comunidade. Nós estamos criando uma comunidade de pessoas que são interessadas nos mesmos assuntos. Tem muita gente que acompanha todos os nossos vídeos, que tá aqui toda semana acompanhando a nossa jornada, e isso é o que tem mais valor pra gente do que a questão financeira que o YouTube traz. Além disso, uma outra coisa que você precisa ter em mente se você pensa em começar no YouTube, e é por isso que você tá assistindo esse vídeo, é que o YouTube, ele é um
jogo de longo prazo, sabe? A gente tá produzindo conteúdo, a gente vai crescendo aos poucos. Se você assistiu o nosso primeiro vídeo de monetização, você vai ver que no primeiro ano a gente ganhou muito menos do que ganhou no segundo ano monetizando no YouTube. Porque o volume de visualizações começou a aumentar e com isso a gente começa a aumentar também a nossa renda por aqui. Então, quanto mais a gente cresce, mais valor a gente consegue receber da plataforma e principalmente mais pessoas começam a chegar nessa nossa comunidade. E a nossa motivação para estar aqui toda semana, continuar produzindo conteúdo, não vem do quanto a gente ganhou do AdSense, e sim dessas pessoas que estão acompanhando a nossa jornada, que estão aqui sempre, que comentam com a gente o quanto nós inspiramos a fazer alguma mudança na sua vida. Algumas pessoas que se inspiraram a viajar, outras pessoas que agradecem por nós termos ajudado na construção do motorhome, com os nossos vídeos, com os nossos tutoriais. Então, se você tá pensando em começar no YouTube, ou se você tá começando, o que eu posso te dizer é, não foque nesses números aqui, não foque em quanto você tá ganhando, pelo menos no começo. Foque em ter pessoas ao seu redor, em cativar pessoas, em motivar pessoas, em inspirar pessoas a fazerem parte da sua comunidade, da sua jornada, porque é disso que vem o verdadeiro valor de você produzir conteúdo aqui pro YouTube. E é por isso que eu te convido, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, para você vir fazer parte da nossa comunidade, acompanhar a nossa jornada, se inscrevendo, ativando as notificações para ficar por dentro de tudo, porque a gente vai agora até o Alasca e a gente continua compartilhando toda a nossa aventura, todas as nossas experiências e também mostrando um pouco dos bastidores por aqui. E você também pode acompanhar em tempo real lá no Instagram, @leoefabivale. E se você tiver alguma dúvida específica sobre monetização, sobre o YouTube, sobre AdSense, deixa aqui nos comentários que a gente tenta responder tudo pra te ajudar. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!